salvação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo ceito do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados do turbilhão. Clamarão: graças, graças. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. Então, o que de fato significa sermos obreiros do Senhor? O significado da palavra obreiro é trabalhador, é aquele que realiza uma obra, é aquele que transforma. Então, para sermos transformadores, nós precisamos do quê? De boa vontade, de bom ânimo, de disciplina, diante daquilo que nós estamos querendo realizar, não é isso? Então, será que nós estamos sendo obreiros do Senhor? Quem vai responder essa questão para nós é Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Emmanuel nos diz que o obreiro do Senhor, ele é conhecido por alguns traços. Eu trouxe essa noite alguns desses traços que eu achei mais relevantes. Então, Emmanuel começa dizendo que o obreiro do Senhor, ele não cogita do próprio interesse. Então, o que seria isso? Ele não faz o bem pensando em seu próprio interesse, em tirar proveito daquela situação. Ele não exige cooperação para fazer o bem. Então, ele não fica esperando pelos demais, pelo momento certo, até porque esse momento tão esperado pode não acontecer. Ele age de acordo com a condição do momento. É como Chico Xavier, ele dizia: se ele fosse esperar as melhores condições para iniciar o seu trabalho no bem, certamente esse trabalho jamais aconteceria. Ele não cria problemas, ele não dificulta o trabalho alheio. Procura sempre ajudar na medida da sua capacidade. Não suspeita mal, não enxerga o outro ou a situação com aqueles olhos de maledicência. Como nos diz André Luiz, o mal, ele não merece comentário em tempo algum. Ele não cobra tributos de gratidão. Ele não espera que o outro venha reconhecer o seu feito. Certa feita, uma senhora que residia em Belo Horizonte procura por seu Armandinho. Seu Armandinho era um amigo em comum com Chico Xavier. Essa senhora, ela estava passando por uma situação muito difícil, de muito sofrimento.
Ela havia perdido o seu pai e um ente querido, familiar, estava muito enfermo. Então o seu Armandinho leva essa senhora até a casa do Chico. E o Chico atende com aquele carinho dele, conforta o coração dela e recebe, através de sua mediunidade, uma psicografia do pai dela, que já havia desencarnado. Então, quando ela reconhece a letra da psicografia, os traços, o conteúdo, que o Chico não sabia do que se passava com ela, e o pai descreveu, ela ficou muito contente. Então, como forma de agradecimento, o que ela fez? Ela pegou 200 cruzeiros, que naquela época era dinheiro, 200 cruzeiros, e deu para que o Chico comprasse um presente. Então o Chico, com aquela calma dele, com aquela humildade, ele abraça essa senhora e ele diz que ele não pode aceitar aquele dinheiro, porque tudo aquilo que ele recebe é de graça. Tudo aquilo veio do alto, veio por misericórdia de Deus. E tudo aquilo que ele recebeu por misericórdia de Deus, ele também deve oferecer de graça. Todo aquele amparo que ele recebeu. Então essa senhora, ela ficou muito emocionada, ficou muito agradecida de ver aquele rapaz humilde, aquele rapaz tão bondoso, a ponto de renunciar, um agrado. E ela então exclama para esse confrade que ele era mesmo digno daquela missão que ele possuía e que Jesus o protegesse. E Emmanuel continua: não transforme a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, ele nos diz o seguinte, que Emmanuel nos diz que a verdade, ela é como um diamante. Se nós entregarmos o diamante para uma pessoa, para uma jovem, e ela transformar esse diamante numa joia, ela vai se sentir afetada, bonita, feliz. Se nós entregarmos para uma pessoa necessitada, que está doente, ele vai vender, vai comprar o remédio que ele está precisando, os víveres que ele está precisando. Agora, se no momento de desatino nós jogarmos esse diamante no rosto de alguém, essa pessoa vai se sentir magoada, vai se sentir humilhada, vai nos olhar com o olho atravessado e com sentimentos de vingança. Então a nossa verdade, ela deve ser dosada. Ela não pode ser dita nua e crua. Senão, ao invés de fazer o bem, ela acaba fazendo o mal. Não fiscaliza o vintém que dá. Não espia os erros do próximo. A única pessoa que nós devemos controlar somos nós mesmos. O que o outro fala, como o outro pensa, da forma como o outro age, é problema do outro, diz respeito ao outro. Agora nós seremos sempre responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Não se cansa de auxiliar, ou seja, está sempre na medida das suas condições, da sua capacidade, apto a servir. O Chico, ele dizia que todas as vezes que ele saía de casa, ele sempre levava um trocadinho, alguma coisinha no bolso. Porque se ele encontrava algum pedinte, ele conseguia ver os irmãos que acompanhavam esse pedinte. Aqueles que eram bons ficavam felizes quando ele auxiliava. E aqueles outros que estavam numa condição mais inferior, emitiam vibrações de ódio, de raiva, quando aqueles irmãos eram tripudiados. Não desconhece suas fraquezas, mas faz o possível para vencê-las. Não cultiva espinheiros de intolerância, então tolera o próximo, na mesma medida que ele gostaria de ser tolerado. Não faz coleção de queixas. Vocês já repararam que é muito mais fácil nós observarmos aquilo que está nos incomodando do que aquilo que está nos favorecendo? É por isso que nós nos queixamos de tudo, o dia inteiro.
E nós temos que começar a observar, gente, as coisas boas que acontecem na vida da gente. E acontecem diariamente. André Luiz nos diz que quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Não tenha a boca untada com venenos. Não sente cóleras. Certa feita, numa reunião, Chico, conversando com as pessoas que chegavam, com seus confrades, entra uma senhora muito angustiada, dizendo que estava com muita dor de cabeça. Se abraça ao Chico, e o Chico então pede que ela fique sentada, que ela assista à reunião. Nesse momento, no transcorrer da reunião, ela veio no finalzinho e abraça o Chico, dizendo que quando começou, a dor de cabeça dela foi passando. Isso já se passava mais da meia-noite. Aí Chico se despede dela carinhosamente. E aí ele diz que enquanto ele estava ali, Emmanuel lhe falou que essa senhora, antes de sair de casa, havia discutido. Tinha tido uma discussão muito feia com o esposo. E que a intenção do esposo era desbofeteá-la. Mas ele não fez isso porque ele respeitou a condição dela de mulher. Mas ele agrediu a ela vibracionalmente. Então ele provocou uma concentração de fluidos deletérios que vieram a invadir o aparelho auditivo dela. Então, naquele momento que ela estava ali, que Chico percebeu que os amigos espirituais colocaram a mão sobre sua cabeça, ele viu sair aquele fluido escuro, dos ouvidos dela. E ele diz que Neio Lúcio sempre dizia que o grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Não se impacienta. Essa é mais fácil, né? Não se impacienta. Não se ensoberbece. Chico havia acabado de publicar mais uma de suas obras. Ele começa a receber cartas, elogiando o seu trabalho. Alguns confrades vinham pessoalmente abraçá-lo, agradecê-lo. E Chico já estava ficando incomodado, como ele dizia, com aquele monte de confetes sobre a pessoa dele. Então, em casa, longe dos aplausos, ele dizia, pensava, será que eu vou ter que parar de psicografar? Eu estou sendo um perfeito ladrão. Eu estou roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios são para Emmanuel, são para André Luiz, são para Neio Lúcio. Não são meus. Eu preciso dar um jeito nisso. Então, nesse momento, Neio Lúcio, sorrindo, lhe aparece e diz para ele que não tinha razão para ele se sentir assim, triste, magoado com esses elogios, porque ele também merecia. Aí ele falou que não, que ele estava se sentindo ingrato, ladrão, indigno. Aí ele falou para ele, Chico, eu vou te contar uma história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam e eles eram separados por uma distância muito pequena. Num, existia uma população toda enfermada, não tinha recursos. E no outro, uma população abastada, cheia de víveres, cheia de remédios. Mas faltava um agente intermediário entre esses 2 distritos. Ninguém queria servir de ligação, ninguém queria realizar esse trabalho socorrista. Então foi quando, mandado do céu, aparece um burrinho humilde, manso, e com pouco trabalho, esse burrinho se tornou obediente, capaz de levar sem que ninguém precisasse junto, de um distrito para o outro, os recursos que esses irmãos necessitavam. Então o burrinho tinha dos 2 lados um cesto, onde eram colocados os alimentos, os remédios,
e ele ia sendo esvaziado pelo caminho. Depois ele voltava, como ele foi, alegre, satisfeito, porque ele cumpriu o seu serviço, né? E antes que Neio Lúcio concluísse o que ele estava falando, Chico falou: então tá bom, Neio, como burrinho eu aceito o serviço. E nunca mais ele se importou com os louvores, porque ele sabia qual era a missão dele. Ele tinha consciência. Lição de humildade, né, do Chico. É uma lição que serve para todos nós. Como nós dissemos no início da nossa mensagem desta noite, obreiros do Senhor. Ele se refere àqueles trabalhadores da seara de Jesus. Aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem motivo senão a caridade. Então, para a doutrina espírita, o obreiro do Senhor, também denominado o trabalhador da última hora, é aquele indivíduo que realiza as tarefas que lhe cabem, com dedicação, com sacrifício, com amor. Dentre esses obreiros, nós vamos encontrar aqueles que começam a obra com entusiasmo, que fazem planos de ação, mas que acabam por abandonar esse apostolado ainda no início, porque têm receio de assumir os compromissos. Nós vamos encontrar aqueles outros que chegam otimistas, que agradecem a oportunidade do trabalho regenerador, mas deixam a tarefa, porque eles percebem o quanto o trabalho na seara do Mestre, ele é complexo, ele é extenso. E existem aqueles outros que chegam cheios de projetos, cheios de planos de renovação, mas se retiram. Por quê? Porque eles percebem que existe muito trabalho entre a teoria e a prática. Mas ao lado desses operadores, que são respeitáveis, sem dúvida, mas que ainda não estão no momento de assumir compromissos. Compromissos esses de longa duração. Nós vamos encontrar aqueles outros que reconhecem a importância de fazer parte de uma família espiritual. E que mesmo diante das maiores adversidades da vida, eles lutam para colocar em prática os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso Mestre Kardec. Porque reconhecem que é só através do trabalho no bem que nós vamos conseguir vencer as nossas más tendências, que nós vamos conseguir caminhar rumo à nossa evolução. As condições essenciais para que nós possamos alcançar a nossa evolução como trabalhadores é a constância, é o desinteresse, a boa vontade, o esforço que nós fazemos diariamente naquele trabalho que nós assumimos. E os espíritos elevados estão lá, estão sempre torcendo, estão sempre vibrando por cada um de nós, para que nós possamos dar passos de evolução, ajudando o nosso próximo e, consequentemente, ajudando a nós mesmos. Então, que nós possamos, através do exemplo desses espíritos, de Chico, de Ivone do Amaral, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo e tantos outros, amparar um pouquinho que seja aqueles que estão em sofrimento. O Espiritismo, ele é um templo aberto de fé. É uma oficina, porque ele nos oferece um trabalho renovador. É uma escola, porque ele educa as almas. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte. É necessário que nós nos esforcemos. Como crente, nós temos que cultivar a nossa fé viva, a nossa fé ativa. Como operários, nós precisamos trabalhar em prol dos nossos semelhantes. Como aprendizes, não podemos dispensar o estudo, a prática da doutrina. E o espírita, na prática da doutrina espírita, ele se torna conhecido por quê? Porque ele considera a humanidade por sua própria família. Ele sabe que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos,
do mesmo Pai. Ele respeita seu corpo físico. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa desse corpo se ele quiser cumprir a função que ele se comprometeu antes de encarnar. Ele abraça o trabalho no bem. Ele sabe que ele é um espírito em evolução. Então ele não espera do próximo aquelas qualidades que nem ele possui. Mas ele se empenha no seu aprimoramento individual. Porque ele sabe que tudo melhora à medida que ele busca melhorar-se. Exalta o bem. Procura vencer no bem. E esquece o mal. Não basta nós dizermos assim, eu não faço mal para ninguém. É necessário que nós façamos o bem também. Foge da crítica pessoal. A menos que essa crítica sirva para edificar alguma coisa. A menos que essa crítica sirva para ajudar alguém. E primordial, ele estuda sempre. Sempre. E realiza com alegria o trabalho que lhe compete. Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que assim como Cristo diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então o Espiritismo é uma ferramenta que serve para restaurar cada um de nós os ensinamentos que o Cristo deixou. E ele tem como tarefa o quê? Educar o nosso espírito. Então, o que significa a doutrina espírita para cada um de nós? O que significa? Por que nós escolhemos ser espíritas? Por que nós estamos aqui essa noite? Essa é uma pergunta que cabe a cada um de nós responder. Emmanuel dizia que a natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito e sem finalidade justa. Então, na natureza, qualquer elemento, qualquer coisa, qualquer paisagem, árvore, rio, fonte, tudo serve para Emmanuel, para ele nos trazer uma lição edificante. E Chico, certa feita, atravessando uma ponte, ele se lembra disso que Emmanuel falou e lembra de um poema de Casimiro Cunha que dizia assim: ponte silenciosa, um esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. E aí ele se lembra que certa vez Emmanuel perguntou para ele: você já serviu de ponte alguma vez, Chico? Dia depois ele estava viajando com o sacerdote de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, num ônibus. E aí ele recorda essa pergunta do Emmanuel. Porque nesse momento eles começaram a trocar conversas, né? O Chico começou a falar da doutrina para ele. Então ele percebe que ele foi sim uma ponte de conhecimento. E durante muitos anos eles trocaram correspondências, né? E nós? Será que nós já servimos de ponte em algum momento? Quantas vezes nós podíamos ter sido ponte para alguém e nós deixamos passar a oportunidade? Quantas vezes nós podíamos ter amparado, ter ajudado, ter amenizado o sofrimento de alguém, ajudado alguém a atravessar um caminho, né? E que bela ponte, né, gente? Foi o Chico. Ele uniu os dois mundos através da sua mediunidade bendita. Quantos corações o Chico consumiu? Quantas mentes ele esclareceu? Servia sorrindo, servia amando aqueles que o procuravam. Ele dizia assim: eu sou um verdadeiro sapo que traz às costas uma vela acesa. Beneficia-se com a claridade, mas para possuir constantemente, tem que sofrer com a cera derretida que lhe cai sobre a pele, queimando como a lhe recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade, se quiser chegar até o fim da jornada.
Então Chico exercia a verdadeira tarefa mediúnica a serviço de Jesus. Quantos sacrifícios ele teve que enfrentar para realizar sua tarefa. Quanta incompreensão. Quanto que ele teve que lutar contra a lisonja, contra a vaidade. E ele conseguiu. Ele cumpriu sua missão como verdadeiro obreiro do Senhor. Então que nós também possamos, dentro, lógico, das nossas limitações, procurarmos, dia a dia, sermos melhores do que nós fomos no dia anterior. Não é uma tarefa fácil, gente. Ninguém está falando que é uma tarefa fácil. Mas é possível. De pouquinho em pouquinho, nós alcançarmos a nossa evolução. Que assim